Fran, então, é um prazer e fica à vontade aí, a sala é sua, tá bom? Muito bem, obrigada, Ju. Nada, se Obrigada, precisar eu Rô, tô também, que aqui. vai acompanhar, né? Então, nós vamos dar início. Algumas pessoas perguntaram sobre se vai ficar gravado, né? Se depois nós teremos a oportunidade de assistir. E parece que vai ficar, né? Depois disponibilizaremos no YouTube. E para que as pessoas que não puderam ou não possam ficar até o final conosco hoje possam assistir, tá? Eu espero poder contribuir muito aí na jornada de vocês, nesse caminhar. E então vamos dar início a esse tema tão importante, né? Eu fiquei bem contente, na verdade, com a procura aí que nós tivemos. Parece que é um tema que veio de encontro com o interesse de muitos colegas. Eu sei que tem muitas pessoas queridas aqui, né, que vão me acompanhar hoje. E que sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Como eu disse, eu espero contribuir muito, né, nesse caminhar de vocês. Eu sei que tem pais de pacientes, pais de adolescentes, tem profissionais, professores, né, profissionais da área da saúde aqui nos acompanhando hoje. Então, para dar início, eu vou me apresentar, para que vocês me conheçam um pouquinho, conheçam um pouco da minha trajetória. E por que, claro, explicar para vocês o porquê desse tema, né? Foi um tema assim que veio de encontro aí com algumas demandas do momento e trazer para vocês então algumas contribuições de como manejar o afeto na adolescência. Então, meu nome é Franciele Maria Vieira, eu sou psicóloga. A minha jornada iniciou em 2009, 2010, inicialmente atendendo pela Secretaria de Saúde aqui do meu município. E o meu contato aí com crianças e adolescentes iniciou na clínica mesmo. E foi então quando eu senti a necessidade de procurar uma qualificação, né, um preparo para atender essa demanda, porque na prática a gente vai fazendo muito mais sentido na atuação. Nós vamos identificando as demandas e procurando, portanto, aí uma formação que atenda a essas demandas. E aí foi quando eu encontrei, né, e conheci o IPTC, que foi uma grande oportunidade, assim, e uma formação, sem dúvida alguma, enriquecedora, e eu quero começar agradecendo mesmo pela oportunidade de estar aqui hoje, né, representando essa oportunidade que o IPTC abre aí para ex-alunos, né, trazerem um pouco do seu conhecimento. E então minha jornada iniciou, né, com estudo alinhado à prática e sem dúvida alguma essa formação fez toda a diferença nesse processo. Então, eu sou psicóloga, como eu disse, e só vou passar para vocês aqui o slide que não está passando. Assim. E eu fiz, então, a minha primeira especialização em terapias cognitivas pelo IPTC. E depois, na sequência, já ingressei na formação de terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência. Porque foi no início dessa prática, na clínica, que esse contato com a criança, com o adolescente aconteceu. Não era nada definido, né, no início da minha carreira. Trabalhar com crianças e adolescentes foi algo que aconteceu naturalmente, de forma muito leve, e sem dúvida aí a contribuição, né, da formação Corpo Docente fantástico, né? Eu trago alguns ensinamentos até hoje e que fazem toda a diferença. E na sequência, eu ainda fiz uma formação mais específica na terapia racional emotiva comportamental, que também é uma terapia cognitivo-comportamental e que vai de encontro aí, né, com o desenvolver também de uma filosofia, né, de vida e auxiliar aí os pacientes num olhar mais racional, mais realista. Então, também muito, né, voltado para a reestruturação cognitiva. Então, essa é a minha formação, essa é a abordagem que eu sigo aqui na prática clínica e a minha jornada aí nesses mais de 10 anos já como psicóloga. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês.
Sei que talvez durante a nossa conversa, né, na verdade, possam existir muitas dúvidas. A Ju vai administrar as perguntas, né, Ju? Me parece que você pode anotando, né, ou lendo, então, ao longo da minha apresentação. E no finalzinho nós vamos ter, né, um tempo específico aí para falar, então, sobre essas dúvidas que possam existir. Quero muito que vocês sintam à vontade para perguntar, mas nós vamos tentar, né, deixar para o final para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, tá bom? Tá dando para ouvir bem, Ju, até aqui? Só para a gente Travou um confirmando? pouquinho. Tá, então... Agora voltou, tá normal? Sim, ela travou só um Ok. pouquinho e depois voltou. Ah, tá. Uhum. Então tá bom. Então vamos lá. Então já me apresentei, já fiz os agradecimentos, né? Porque eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade que o PTC está disponibilizando. E eu quero apresentar para vocês, então, o objetivo, né, dessa nossa conversa hoje. Então, eu imagino pela procura, né, que existiu aí. Fran, ficou mudo. Aí, voltou. Ok, aqui apareceu para mim que alguém desativou, mas eu não sei se a gente vai administrando essas demandas, né? Vou falando e qualquer coisa você me avisa. Então, quero apresentar para vocês os objetivos dessa nossa conversa hoje, e também contar para vocês um pouco sobre a escolha desse tema, que foi em particular, assim, bem, acho que começou aí todo esse processo, porque quando escolher um tema, né, eu tive muita a ideia assim, mas que tema, né? Mas será que nós precisamos de mais um profissional? Nós estamos vendo hoje uma dinâmica muito interessante, né, dos profissionais trazendo muito conteúdo interessante nas redes sociais. Então, eu fiquei pensando muito qual tema trazer, de que forma eu realmente poderia contribuir aí na vida dos profissionais ou até mesmo dos pais né, que tenham interesse pelo tema. Então, duas coisas importantes aqui, né? A gente falar um pouco sobre esse tema, entender o porquê desse tema e depois entender os objetivos, onde que a gente quer chegar com essa conversa de hoje. Então, a escolha desse tema surgiu também com a conversa junto de uma colega, né? Nós falávamos assim sobre temos muito conteúdo sobre a infância, né? E que bom, né? Que os colegas continuem produzindo esse conteúdo, porque eu acho que está sendo muito enriquecedor, mas que ainda não tínhamos tanto, né? Tanta ênfase para um olhar para nessa fase da adolescência que tem sido aí, ao menos aqui na minha prática, muito constante, né? A procura de atendimento para os adolescentes. Então, a gente está falando de uma questão de saúde mesmo, né? Há uma prevalência grande aí de procura por atendimento. Então, a escolha do tema é uma escolha pensada também considerando a realidade hoje do consultório. E tem uma coisa muito interessante para contar para vocês sobre isso, que como eu disse a vocês, eu comecei lá em 2009, 2010, então eu me iniciei atendendo muitas crianças. E, gente, hoje eu estou recebendo as minhas crianças, mas eles não são mais crianças, eles são adolescentes. Né? Eles estão retornando para a clínica, nesse momento, já adolescentes, com demandas desta fase. Então, está sendo muito interessante viver essa experiência até como profissional, né? E pensar que aquelas crianças que lá atrás atendiam com outras demandas, hoje estão vindo com as demandas da própria fase da adolescência. E isso me fez pensar, né? Por que não falar, então, sobre o manejo do afeto, o manejo das emoções nessa fase da adolescência, que é, sem dúvida, aí, uma das demandas mais prevalentes hoje aqui na clínica, sobre como administrar, como gerenciar todos esses desafios, né? E as emoções que vêm a partir dessas experiências vividas pelos adolescentes, né? Sem dúvida alguma, o fator
Pandemia também é um agravante, mas se a gente ainda pensar nos outros tantos fatores, seria o suficiente para explicar essa busca, né, por atendimento. Então, a procura hoje por atendimento dos adolescentes me fez pensar muito em falar sobre a regulação emocional, mas também aqui por um outro motivo. Nós temos uma lacuna ainda muito grande entre a necessidade de atendimento, não sei se, né, vocês que me acompanham aqui concordam, mas nós temos ainda uma grande lacuna entre a necessidade de atendimento, né, que os jovens demonstram, e o real acontecimento desses atendimentos. Então, entre o precisar e o acontecer, ainda existe uma grande lacuna. Então, um dos meus objetivos também de disponibilizar hoje essa palestra para os pais, para outros profissionais, é de nós construirmos uma rede de apoio, de nós construirmos uma rede de apoio com facilitadores, né? Os pais que estão, então, portanto, no dia a dia com seus filhos, com adolescentes, os professores, né, com seus adolescentes, de colaborarem muito nesse processo, né, como facilitadores, como promotores de saúde, né, para a gente atender aí essa demanda que nem sempre consegue chegar aqui no consultório, nem sempre consegue chegar aí no consultório dos colegas. Então, pensar nesse tema hoje também, e para trazer para vocês sobre esse tema, também foi muito importante para mim ter certeza, né, que esse tema realmente iria de encontro aí com a demanda da grande maioria, que realmente esse tema pudesse colaborar. E aí, fazendo uma revisão, né, organizando todo o material para vocês hoje, eu não tive dúvidas que nós estamos falando de um tema muito importante, tá? Então, já vou apresentar as razões aqui para vocês, mas nós vamos ter 3 principais objetivos durante essa 1h30 hoje da nossa conversa, que é compreensão sobre as emoções. Eu sei que nós temos aí muitos materiais, nós temos hoje um acesso, né, gratuito, inclusive, a muitos materiais para compreensão dessa emoção, ou da função das emoções, mas aqui é importante dizer para vocês o seguinte, que ainda nós temos uma cultura muito invalidante das emoções. Então, muitas vezes por um descuido, a gente diz, não precisa ficar triste, não precisa sentir raiva. Então, é muito comum que nós mesmos façamos, né, tenhamos essa postura de invalidar as emoções, ainda que com todo cuidado. Então, insistir em apresentar, em reforçar o conceito, a importância das emoções para a nossa saúde, né, para nosso bem-estar, para nosso desenvolvimento, reafirmar esse compromisso, né, para a gente ir ao encontro de desenvolver essa consciência sobre as emoções de uma forma mais positiva, de validação dessas emoções, para que a gente possa, então, modificá-las. Então, não existe a mudança se não antes a consciência sobre essas emoções. Então, como eu disse, nós temos muitos materiais, né, e a função de cada emoção é muito bonito, né, quando a gente... Oi, Ju? Oi, Fran. Eu fiz a Oi. pausa porque fica aparecendo para mim aqui que o meu áudio ele é colocado no mudo, né? Mesmo que eu não tenha feito nenhuma Eu vou ver ação aqui aqui, se mas não é o meu que tá, é porque o pessoal tá entrando, daí ele tá fazendo, tá. eu vou ver aqui. Pode ser. Ele aparece que alguém muta, né? Então, mas eu Acabou vou... sendo eu ali aceitando o pessoal, a hora que eu Tá. tava clicando em aceitar o pessoal, aí você subiu e eu cliquei sem querer, agora eu descobri o que foi, Sem desculpa, fui eu de problemas. novo. Eu E vou te eu vou ficar avisando. atenta aqui também. Qualquer coisa Desculpa. eu só retorno, né? Só ligo o Tá bom. microfone novamente. Então, eu falava sobre a importância de compreender, né, a definição das emoções, entender, ter consciência sobre a função das emoções. Isso vale tanto para quem é profissional, né, que já está aí se familiarizando, né, tanto na sua prática quanto na iniciação dos seus estudos,
Isso vale também para os pais, para os professores. Mas por que é tão importante compreender a função das emoções? Porque essa compreensão é que vai nos dar suporte para a gente auxiliar nessa modificação. E que a gente vai falar aqui hoje justamente sobre como manejar o afeto, como manejar essas emoções difíceis, né? E normalmente quando a gente fala de afeto, obviamente eu não estou falando só do afeto negativo, mas também do positivo. Mas claro que nós vamos dar uma ênfase hoje para as emoções que são mais desagradáveis de sentir, porque elas normalmente desencadeiam estratégias comportamentais que podem levar aí a patologias, né? Então, né, quando é em excesso, obviamente, quando existe uma intensidade, quando isso, claro, prejudica a funcionalidade, né, dos nossos jovens. Então, a ideia é compartilhar com vocês sobre, né, pensar com vocês aqui sobre a definição das emoções, falar sobre os processos regulatórios, como que eles acontecem, como que funciona esse processo que não é completamente, eu vou ficar aqui, eu estou parando porque eu fico de olho, porque abaixa aqui a tela e às vezes eu penso que possa estar no mudo, tá? Então, só vou ficar atenta a isso. Então, falar com vocês também de como funcionam esses processos regulatórios, principalmente na adolescência. E, por fim, né, a terceira etapa aí que eu quero dialogar com vocês hoje sobre estratégias, então, de regulação emocional, que talvez seja o ponto mais importante, né, todos são, mas mais importante, para a gente chegar na compreensão dessas estratégias, que é a prática, que é a parte comportamental, o cognitiva, a tomada de consciência sobre esses processos é extremamente importante. Então, tornar conscientes esses processos auxilia nós, terapeutas, né, a poder ensinar isso para os nossos pacientes, ensinar os pais para que possam ensinar os seus filhos, ensinar os professores para que os professores possam também ser agentes de, né, agentes de mudança e facilitadores desse processo. E nós vamos compreender as razões do porquê vamos falar durante esse período hoje sobre regulação emocional. Como disse a vocês, né, eu precisei me convencer também de que esse tema era muito importante, então eu precisei me convidar também a apresentar esse tema para vocês hoje, e não tive dúvidas, assim, com a revisão aí de artigos, de pesquisas, o quanto nós estamos hoje falando de um tema, e eu espero que assim seja para vocês também, mas de um tema que vai de encontro com a nossa realidade, tá? Com o que a gente está precisando aí oferecer de suporte. Então, até aqui, espero que esteja fazendo sentido para vocês, tá? Nós vamos, então, depois da apresentação dos objetivos, nós vamos para... Ah, sim, eu separei para vocês, não poderia deixar, antes de começar ativamente, falar um pouquinho de algumas dicas, assim, de livros para vocês, caso vocês tenham interesse de aprofundar a leitura, né? Todos esses livros, eles abordam sobre regulação emocional, sobre manejo de afeto, e como eu sei que tem pais e profissionais de outras áreas e professores aqui também presentes, eu também separei algumas dicas de livros, tá? Que possam contribuir aí num entendimento, né, do funcionamento. Gente, assim, eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência sobre o funcionamento para que, então, nós possamos ser agentes aí, facilitadores, né, da regulação emocional dos nossos jovens. Então, quanto mais a gente compreender, quanto mais nós pudermos compreender sobre o funcionamento, seja os marcos de desenvolvimento que é esperado para essa fase, seja como funciona, como é que o que é que acontece nessa fase, né? Quais são os marcos dessa fase? Essa compreensão ajuda não só a auxiliar o nosso adolescente, mas ajuda também que nós possamos fazer a regulação das nossas emoções, tá? E eu não sei o quanto isso faz sentido para vocês, mas veja só, se um pai ou uma mãe entende um comportamento desafiador do seu filho como uma falta de respeito, como está fazendo isso para me causar desconforto, se um pai ou mãe faz essa leitura, esse pai, essa mãe pode sentir raiva
né? E vai sentir raiva, vai sentir tristeza. E essa emoção, ela pode interferir aí no manejo do comportamento. Então, muitas vezes, né, eu consegui fazer uma leitura mais adequada aí, da expressão do afeto, da expressão dos nossos jovens, pode auxiliar que tenhamos um manejo mais adequado. E aqui eu separei para vocês, né, que estão iniciando, dando os primeiros passos aí, né, tanto na atuação quanto no aprofundamento do tema, né, o entendimento do ser jovem. Alguns livros que eu gosto muito, que tem uma leitura muito, muito gostosa de fazer, e claro, né, baseado aí em estudos científicos. Tem um dos livros aqui, já no final do slide, né, que eu particularmente gosto muito. Tem alguns questionamentos, né, eu já vi assim, algumas críticas com relação ao livro, mas particularmente eu acho que é um livro que viabiliza também o entendimento de que o outro pode sentir diferente de mim, o outro pode pensar diferente de mim, que tem tudo a ver com a terapia cognitiva, né, que dá ênfase para os processos cognitivos, de que pensamento, emoção e comportamento estão interligados. Então, ajudar os pais a compreenderem esses processos estão interligados, de que o meu filho pode sentir algo diferente nessa situação, enquanto o meu outro filho sente algo completamente contrário, e de que isso tem a ver com né, a sua individualidade, com que é algo muito subjetivo. Isso é importante, essa compreensão. Então, olha lá, essa tomada de consciência sobre esse processo vai auxiliar muito a que a gente possa manejar esse afeto, que nós possamos manejar esse comportamento também, né? E vou falando para vocês sobre isso. Então, algumas dicas aqui que eu acho que vão contribuir. E aí, uma grande pergunta para a gente iniciar. Precisávamos de mais um profissional falando sobre regulação emocional? É muito interessante, né, ver essa dinâmica que nós, e sentir, né, essa dinâmica que nós vivemos hoje, com um aumento expressivo da quantidade de conteúdo e excelentes conteúdos aí disponibilizados por profissionais altamente qualificados, falando sobre manejo, né, dando dicas, trazendo de uma forma simples, objetiva, como ajudar o seu filho no dia a dia, tanto criança, adolescentes, ou mesmo como os pais podem, né, lidar com situações difíceis. Mas como eu disse a vocês, revisando, né, na literatura, eu encontro, deixa eu só voltar aqui, eu encontro indicadores importantíssimos, né, para que eu esteja aqui hoje. Nós temos uma demanda muito grande, como eu disse no início, né, para quem estava chegando, assim, nós temos uma lacuna ainda muito expressiva entre a necessidade de atendimento e o atendimento efetivamente. Então, capacitar os pais para que sejam co-terapeutas, para que sejam colaboradores, capacitar os professores para que sejam facilitadores, mentores, né? Com certeza vai fazer muita diferença no desenvolvimento dos adolescentes. Muitas vezes ali, nós vamos falar isso mais na terceira parte da nossa palestra hoje, como ajudar o jovem a corrigir, né, a sua forma de, muitas vezes, interpretar os acontecimentos de uma forma muito distorcida, muito negativista, muito derrotista, porque há uma tendência nessa fase que isso aconteça. Há uma grande tendência de que se dê uma ênfase muito mais para o negativo, e isso está descrito, né, como esperado. Então, a literatura descreve isso, e quando os pais me procuram, inclusive, né, demonstrando uma grande preocupação, assim, com relação a essa manifestação, né, de que está muito triste, de que está percebendo as coisas de uma forma muito catastrófica, muito negativista, então é o momento que eu entro com esse acolhimento, essa validação, dizendo que isso é descrito, que isso está, né, que existem evidências de que há uma prevalência, de que há uma tendência, de fato, que o jovem se comporte assim. Então, eu não faço nada? Então, eu não falo nada? Não. Então, eu aprendo como que eu posso ajudar meu filho, ajudar meu aluno, ajudar o meu paciente a modificar a sua forma de perceber. Isso é
terapia cognitiva, né? Essa ênfase nos processos cognitivos, é como eu vou interpretar os acontecimentos, e os jovens têm, sim, uma dificuldade maior aí de fazer ou de identificar, talvez, fatores de uma forma mais realista, de uma forma mais racional, mais saudável, né? Então, há muitas vezes uma leitura distorcida de, então, se isso está acontecendo é porque eu não tenho valor, se isso está acontecendo é porque ninguém se importa comigo, e essa forma de pensar, ela sim pode gerar, né, uma desregulação emocional, né, que nós vamos falar aqui hoje. É claro que, como eu disse, depende muito do, né, depende muito do contexto, depende muito da frequência com que isso acontece. Mas é importante que os adultos, cuidadores, saibam desse processo, porque se eu perceber que meu filho, meu paciente, está me falando ou está fazendo uma leitura daquela situação de uma forma muito negativista, o que eu posso dizer para o meu jovem nesse momento? Que muito provavelmente fará uma grande diferença, tá? Claro que não é uma nem duas vezes, mas o quanto e como a gente fala isso, quantas vezes nós falamos isso, por isso capacitar pais, professores, profissionais, né, que atuam aí com adolescentes para ajudar na promoção de saúde, qualidade de vida dos nossos jovens, tá? Então, sim, nós precisamos de profissionais falando sobre regulação emocional, nós precisamos de profissionais levando esse conhecimento para o público para que a gente possa fortalecer essa rede, né? Principalmente porque hoje nós estamos falando de desregulações importantes aí, e os jovens estão com muita dificuldade, né? Ao menos aqui na minha prática, tenho notado isso e talvez meus colegas também, né, tenham vivenciado isso na clínica, mas os jovens com uma dificuldade bastante importante de compreender o que estão sentindo, né, de fazer uma nomeação, né, do que você está sentindo, eu não consigo dizer o que eu estou sentindo. E dentro do nosso trabalho, ajudar nosso cliente, ajudar nosso jovem a conseguir dizer o que está sentindo é um primeiro passo muito importante para que possamos modificar a percepção desse evento. Primeiro, entender o que eu estou sentindo, depois eu vou pensar em estratégias de como lidar com isso. Como é que eu vou lidar com isso se eu não sei exatamente o que eu estou sentindo? E aí, antes de entrarmos nessas correções, nesse auxílio aos nossos jovens, claro que tem uma coisa importantíssima aqui para falar para vocês, que é sobre as características, né, de quem trabalha com jovem, quem convive com jovens, e aqui não se restringe aos profissionais, a nós psicólogos, tá? É importante, claro, né, um outro item ali, talvez um pouco mais profissional, mas as nossas habilidades, quais seriam essas habilidades, né, para o atendimento, mas também para o entendimento do nosso adolescente? E eu vou começar com o último item ali que aparece no slide, que é, na verdade, um bom acolhimento, né? Uma boa capacidade de demonstrar interesse, um interesse genuíno pelo nosso jovem, é o quanto que eu, tanto quanto como profissional ou um pai, uma mãe, esteja de fato demonstrando interesse para com o adolescente naquele momento, o jovem, demonstrando interesse de tentar compreender a perspectiva que o adolescente está me mostrando, né, naquele momento. Então, é uma postura de curiosidade, é uma postura de me fala como é que está sendo para você, certo? E claro, né, isso vai promovendo as chances, ou aumentando aqui as chances, de eu desenvolver uma relação mais colaborativa, de eu conseguir realizar, então, uma avaliação do problema, né, para identificar de fato se existe um problema,
né? Se é uma questão mais pontual, se tem a ver com um aspecto mais preventivo, a correção de uma distorção, ou se nós já estamos falando de uma patologia, né, que ali está se manifestando. Então, eu começaria por um bom acolhimento, para que nós possamos chegar lá no terceiro item, né, de manejo do afeto, de como que eu posso auxiliar o meu jovem a administrar suas emoções, administrar suas cognições. Eu vou precisar, sim, ter um bom vínculo com esse meu jovem, né? Eu vou precisar ter essa escuta, essa atenção, e para isso é vínculo, para isso é a capacidade de vinculação que eu vou desenvolver, para então trabalhar aí habilidades de resolução de problemas. Então, eu sempre inicio, e isso é real, né? Essa postura de interesse, de curiosidade e de perguntar, antes mesmo de sugerir resoluções de problemas, antes mesmo de buscar alternativas, né? Aquela nossa, enquanto profissional, aquela nossa vontade de resolver o problema. Vamos escutar, vamos ver o que realmente está acontecendo ali, que eu possa primeiro me preocupar com um bom vínculo, para que então depois eu possa partir para a etapa de resolução de problemas, tá? Então, agora eu quero compartilhar com vocês uma das partes que eu achei mais interessante de todo esse processo. Eu iniciei a palestra hoje agradecendo, né, a oportunidade do IPTC, eu iniciei né, falando, né, de uma apresentação aí da minha formação, e eu não fiz, né, uma coisa que eu acho muito importante de ser feita, apesar de provavelmente eles não estão aqui, mas agradecer aos meus adolescentes, porque é por eles e para eles, né, estar aqui hoje tem muito a ver com a oportunidade que eles me dão, né, de conhecê-los, de reconhecê-los também. Como eu disse a vocês anteriormente, né, as minhas crianças de 8, 9 anos atrás estão voltando para o consultório como adolescentes. E eu fiz eu fiz uma pergunta para os meus adolescentes aqui no consultório, nesse período, para ouvir um pouquinho deles, né? Pensando assim na importância desse vínculo que a gente precisa desenvolver, para então podermos criar estratégias de resolução de problemas, seja como profissional, seja como pai, mãe, professor. Eu perguntei para eles, né? O que faz com que vocês confiem? O que faz com que vocês retornem? O que é que o terapeuta precisa ter, né? O que é que o terapeuta tem que facilita, que favorece, que faz com que você confie no terapeuta? Essa foi a pergunta que eu fiz. E selecionei algumas das respostas mais interessantes, assim, no sentido de que elas se repetiram muito e que também me chamou a atenção, né, pela simplicidade, mas também pela importância que tem aí no desenvolvimento do vínculo com os nossos jovens. Vamos lembrar que a gente está falando de manejo de afeto na adolescência, mas que para que eu possa manejar esse afeto, eu vou precisar, antes de tudo, desenvolver um bom vínculo com o meu adolescente, né? E com relação aos pais, nós vamos ver mais à frente no conteúdo da palestra, que nós vamos precisar investir muito na socialização, né? Entre os pais e os seus filhos, os seus adolescentes. Mas olha só a resposta aqui, que algumas das respostas que eles me trouxeram. Um dos adolescentes disse assim, é como eu faço as perguntas. Olha que interessante. Então, terapeutas, professores, os pais, como a gente faz as perguntas, né? Como que nós trazemos essas dúvidas, incertezas que também temos, queremos compreender, e que essas perguntas elas vêm com real significado, real interesse da nossa parte, ou se essa pergunta tem a ver com, né, já, né, de certa forma, um posicionamento. Então, como faço as perguntas para eles é importante. Outra coisa que né, eles me disseram é o quanto consigo ajudar a nomear as coisas. Né? Isso tem sido muito recorrente aqui na clínica, né? Através das perguntas, da intervenção, a dificuldade que os jovens encontram de fazer o reconhecimento das suas emoções, conseguir identificar o que de fato está incomodando. Então, aí nós auxiliamos, né? Eu vou
generalizar aqui, quando eu falo nós, né? Estou falando nós profissionais, pais, como que eu posso ajudar, né? Então, antes mesmo de dar a solução, pai e mãe têm esse hábito, né? Eu comento aqui com os pais na clínica, a gente fala disso de uma forma bem leve, né? Mas assim, no sentido da gente se monitorar. Há uma tendência, né? Quando o nosso jovem começa a então expressar essas necessidades, o que a gente faz? A gente já quer trazer uma solução, a gente já quer trazer uma resolução de problemas, porque entramos ali, né, nesse convite da ansiedade de, olha só, né, não querer experienciar o que eles experienciam, um desconforto, né? Então, e é muito interessante porque justamente essa postura é que inibe que eles nos busquem novamente. Então, quando começo a falar, ou quando, melhor dizendo, o meu adolescente começa a falar, e eu interrompo já trazendo uma solução, facilitando a resolução do problema, eu me engano pensando que eu estou ajudando. Na verdade, esse jovem, ele diminui a chance dele me procurar, no sentido de falar de novo, porque assim, o que eles dizem? Eu começo a falar com a minha mãe, começo a falar com meu pai, mas eles já começam a fazer todo um discurso e me falaram que eu tenho que fazer. Às vezes eu só quero falar, às vezes eu só quero que me ajudem a entender o que estou sentindo. Então, pais, né, professores, profissionais, olha a importância aqui da gente treinar, de certo modo, né, essa escuta, e que essa escuta, ela venha com uma, né, que a gente monitore mesmo esse hábito e essa tendência nossa natural aí de querer trazer uma solução, né, para aliviar esse possível sofrimento que o jovem está demonstrando. Então, né, essa é uma evidência assim que tenho aqui na clínica. Outra resposta que o adolescente, né, vamos só retomar aqui, que a gente está falando, são, né, algumas respostas que os jovens colaboraram aí nas últimas semanas, quando eu perguntei sobre o que fazia diferença para eles em termos de vínculo, né, de confiança. E um deles me disse assim, ter vivido a adolescência. E eu relutei muito e fiquei pensando, como assim ter vivido a adolescência? Achei tão interessante essa resposta, tão inquietante. E nós chegamos à conclusão, né, fui auxiliando ele a me explicar o que exatamente ele queria dizer com isso. E aí ele me diz assim, que vocês nos entendam, tenham experienciado, que de certo modo compreendam essa fase que estamos passando. E aí nós temos alguns desafios, porque a importância de uma escuta com interesse, com curiosidade, de compreender como é que está sendo para eles, porque assim, de longe a gente consegue às vezes imaginar, a gente acha que sabe, né? Mas o que de fato eles estão sentindo com toda a influência que hoje recebem de redes sociais, de informações, o alcance que eles têm de todos esses processos de comunicação, e da forma como isso interfere no comportamento, né, na cognição dos nossos jovens. Então, claro que eu explico para eles assim, olha, eu vou tentar ao máximo, né, fazer isso, inclusive compartilhar de algumas experiências, porque eles gostam, né, de saber sobre isso, mas me conta como é para você, porque a sua adolescência é diferente da minha, né? Então, isso demonstra também o interesse. E, claro, aí, por fim, não fazer julgamentos, né? A gente tem tentar priorizar aí uma comunicação empática, de novo, né? Com a escuta, com o interesse, com a busca do compreender como é a perspectiva deles nesse processo, tá? Então, essas são algumas das respostas trazidas pelos adolescentes aqui nesse período, que eu achei muito interessante compartilhar com vocês e que viabiliza aí o vínculo. Isso vale também para os pais, né? Como eu disse, a forma como a gente vai comunicar com os nossos jovens influencia muito para que a gente possa entrar aí nessa etapa de, então, vamos buscar formas de resolver, formas de manejar essas emoções difíceis. Isso vai acontecer mediante um bom vínculo. Então, se eu quero ajudar o meu jovem, o meu filho, a manejar melhor essas emoções, eu também tenho que me perguntar como está o meu vínculo, como está a qualidade
da relação com o meu filho, porque às vezes essa qualidade interfere, que eu não consiga chegar nessa etapa de uma forma efetiva, que eu não consiga auxiliar nessa compreensão, né, do que o jovem está sentindo. Então, vou apresentar para vocês aqui, né, algumas pontuações sobre as razões pelas quais, né, esse tema foi escolhido, porque a importância, a ênfase que eu dou para esse tema, primeiramente porque se a gente for buscar aí nas pesquisas, né, nas estatísticas, nós vamos observar um aumento expressivo de estudos que trazem o tema regulação emocional. Por que está tão importante? Por que as emoções estão em grande ênfase, né? Especialmente aí, alguns estudos falam sobre 30 anos, outros 20 anos, mas tem uma média aí, esses 30, 20 anos, de uma ênfase bastante grande de pesquisas, estudos que falam da importância das emoções, especialmente né, correlacionando com qualidade de vida, com saúde mental e, portanto, claro, com quando elas não reguladas ou não adequadas ao contexto, possam gerar grandes perturbações, grandes problemas, né? Uma outra razão para estudar a regulação emocional é que essa demanda, esse tema, ele está presente na grande maioria dos problemas que são foco na clínica, ou até mesmo, por que não dizer, na sala de aula, nos consultórios, em casa, né, na dinâmica familiar. No geral, nós temos uma prevalência de alguns problemas que são decorrentes, né, de uma dificuldade do manejo dessas emoções mais difíceis, mais desagradáveis. E claro que isso, a gente costuma, né, falar, lota o consultório, né, traz uma demanda para o consultório e que nem sempre, né, a gente consegue atender toda essa demanda. Por isso, novamente, né, digo a vocês aqui sobre a importância de falarmos, né, de ampliarmos aí, de alcançarmos o maior número de pessoas para estudar esse tema, para que possam, de uma forma ou de outra, contribuir na saúde emocional dos jovens. Uma outra razão para falar da regulação emocional hoje, e por que a regulação emocional na adolescência? Poderia ser regulação emocional na infância, poderia ser regulação emocional na vida adulta, mas por que na adolescência? Porque a adolescência é uma fase em especial, tá? Para esse estudo. A quantidade de alterações vivenciadas nessa fase, ela gera, então, demandas emocionais maiores, mais intensas, né, em todos os aspectos. E aí nós vamos entrar no processo cognitivo, de como é que o jovem percebe essas mudanças, como é que o jovem vai lidar, vai interpretar essas mudanças, né? Então, podemos identificar alguns erros aí de interpretação que podem levar a algumas perturbações, alguns incômodos. Então, como eu dizia a vocês, eu posso ter um jovem que esteja manifestando algumas mudanças, esteja vivendo algumas mudanças que são até mesmo esperadas para a idade, ou pais que estão me relatando alterações de comportamento, alterações emocionais dos seus filhos, e que estejam descritas aí como esperadas para a fase, mas eu posso ter uma família, jovem, um pai e mãe, interpretando tudo isso de uma forma não adaptativa, não saudável, e isso pode gerar um grande problema, né? Na tentativa de conter, na tentativa de ajudar, né? Muitas vezes encontrar aí dificuldade, porque nós não estamos falando de algo que está acontecendo porque o jovem quer, está acontecendo porque é esperado que aconteça, o que vai e o que pode ser aí alcançado, modificado, a forma como nós vamos lidar com essas mudanças, tá? Então, mais uma razão aí, e do porquê que a adolescência é uma fase tão importante, tão especial para o estudo da regulação emocional.
Então, o que dizem as pesquisas, né? Já vim falando para vocês algumas das evidências aqui, mas tem uma que é especial e que fala sobre o quanto que na adolescência a experiência emocional, né? A experienciação emocional, ela é muito mais intensa se nós compararmos com a fase da infância ou da vida adulta. Então, em comparação com essas outras fases, com as demais fases, a adolescência é, sim, apontada como uma fase onde se experimenta emoções de uma forma muito mais intensa. Então, só por essa evidência aqui que a gente tem muito material, uma grande razão, né, melhor dizendo, para ênfase nesse conteúdo, para olharmos para os jovens de uma forma diferente, de entender que ali, de fato, não é coisa de adolescente, né? Talvez seja, mas de uma forma diferente. Olhar para isso de uma forma diferente. Sim, é coisa de adolescente, né? É realmente algo que acontece. E olha só o que eu tenho aqui para te mostrar, e eu costumo compartilhar com eles, assim, sobre algumas evidências, algumas coisas que são encontradas aí em comum, né, na maioria dos jovens, e isso costuma auxiliar muito, né, nesse entendimento, tá? Do quanto, de fato, né, eu sinto que eles se sentem muito acolhidos, entendidos quando eu converso com eles sobre ser uma fase que normalmente as emoções se apresentam de uma forma mais intensa. E uma outra razão para falarmos hoje sobre a regulação emocional, já vamos entrar aqui no conceito, que os pais, e porque o convite se estendeu aos pais também essa noite, é porque os pais são importantes agentes na socialização e no desenvolvimento aí das emoções dos seus filhos, tá? Como está aqui no material. Os pais são facilitadores, são colaboradores nesse processo e muito importantes no trabalho, tá? Para principalmente promovermos algo que chamamos de generalização do aprendizado. O que é a generalização do aprendizado? Nós ensinarmos para os nossos alunos, para os nossos pacientes, sobre como eles podem manejar melhor as suas emoções. Mas se eu não ensinar para os pais, para as pessoas que cuidam desse jovem, esse aprendizado está ficando restrito ao consultório, né, ou à sala. Quanto maior, né, ou mais pessoas dessa família, desse contexto, da comunidade, conseguirem né, realizar esse entendimento, mas nós vamos conseguir uma compreensão, uma validação, um manejo mais adequado desse afeto, né, para conduzir o jovem, para conduzir o adolescente para uma escolha mais saudável, para um comportamento mais assertivo, um comportamento adaptativo, né, de que de fato esse comportamento seja um comportamento a longo prazo, né, positivo, e não só a curto prazo, porque muitas vezes, né, o que normalmente se busca são comportamentos de alívio, comportamentos de curto prazo. Eu consigo aliviar a emoção desagradável, desconfortável agora, mas eu não resolvo esse problema, né? Esse problema ele volta a me incomodar, ou eu volto a sentir esse desconforto na primeira situação, né? Uma situação que ocorre muito parecida, ou uma outra situação. Então, um dos objetivos hoje, né, como eu disse anteriormente, é ensinar os pais, tá? Os profissionais, as pessoas que estão aí interessadas como que eu posso identificar, né, que uma emoção está desregulada e como que eu posso, então, auxiliar no resgate, nessa reorganização desses processos, tá? Então, aqui eu só quis dar uma ênfase para a importância dos pais nesse processo, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim, até aqui. Muito bem.
Uma outra razão, então, ainda, né, falando sobre a importância desse tema, que auxiliar os jovens no manejo mais adequado das suas emoções, a reorganizar, acomodar melhor essas emoções sentidas, né, a partir de experiências, a partir de mudanças, de transformações, de aumento de responsabilidades, né? Isso tudo vai gerar uma experiência emocional muito maior, mais intensa, e auxiliar, então, o nosso jovem a reorganizar isso, constitui-se num fator de proteção do desenvolvimento, tá? E o contrário disso também constitui-se num fator de risco, tá? Então, em grande parte, encontramos evidências de que a psicopatologia na adolescência ela está associada, né, a uma desregulação emocional. Então, olha como os nossos jovens estão, de fato, mais vulneráveis à desregulação, tá? E auxiliar, né? Estava aqui pensando sobre que a desregulação em si, ela acontece no geral, né? A gente sentir uma emoção mais intensa, às vezes permanecer um pouco nessa emoção, agir muitas vezes de uma forma que não é muito adaptativa. Isso é inevitável, né? O que é a regulação emocional? É a capacidade de eu conseguir retornar para o meu equilíbrio, para o meu estado. É a capacidade, a habilidade, ou o recurso, a estratégia que eu vou utilizar para me reorganizar. E a reorganização desse processo está intimamente relacionada com uma oportunidade de um desenvolvimento mais saudável, qualidade de vida e uma, digamos assim, uma menor prevalência, uma diminuição aí das chances, né, do desenvolvimento de uma psicopatologia nessa fase. Tudo bem até aqui? Então, vamos entrar num segundo momento, né, mais especialmente assim, falando sobre alguns conceitos. E lembra que lá no início eu falei da importância de conceitualizar as emoções, porque é ela que nos dá ferramentas para buscar as estratégias mais adequadas. Então, só quando eu compreendo a função dessa emoção, que eu posso ensinar a função dessa emoção para o meu jovem. E é uma parte em particular, assim, importantíssima, a base aí, né, para que a gente possa ajudar na regulação, é entender que as emoções, elas são respostas biológicas, elas são respostas esperadas, que nós temos emoções e que vamos senti-las, tá? Que sentir a emoção não está relacionado a algo ruim ou errado. De fato, sabemos que, né, como defendem alguns autores, né, pesquisadores, que as emoções, elas podem causar uma experiência muito desagradável, né? Inclusive, eu defendo também essa ideia de chamar as emoções de agradáveis ou desagradáveis e não de positivas e negativas, para a gente não, de novo, entrar, né, nessa ideia de que as emoções são ruins, né? Lembra, no início eu falei para você sobre estamos ainda, vivemos ainda uma cultura muito invalidante das emoções. O que isso significa? Que é uma tendência, deixa eu te falar, é uma emoção ruim, como faz parecer, então, que eu não deveria estar sentindo. Né? Então, por exemplo, né, eu gosto muito de trazer esse exemplo, ilustrar, para, né, a gente entender melhor um pouco desse conceito. Então, eu posso ter um jovem que está sentindo raiva. E esse jovem chega para mim com muita raiva, por estar sentindo raiva. Então, aqui nós temos duas emoções, tá? Aonde que eu vou trabalhar com esse jovem, né? Eu vou dizer, você não precisa estar sentindo raiva, você é feio estar sentindo raiva porque você não está sabendo lidar com isso, deixa isso para lá. Não. Estou percebendo que está sentindo raiva por estar com raiva. E você sabe a função da raiva? E aí que eu entro, né, com o meu jovem, ou aí que eu posso entrar com o meu filho nesse momento, ao invés de... Ó, bem importante isso, né, que eu vou falar. Ao invés de eu imediatamente, minha postura, direcionar, né, uma ação aí para resolução de problema, eu vou prestar atenção no que ele está comunicando em termos de emoção. Então,
Eu posso partir já para a resolução de problemas, ou primeiro eu vou prestar atenção qual a emoção que ele está me expressando. Então, ele estava expressando a raiva, tá? E eu poderia estar discutindo com ele formas de como lidar com a raiva. Estou percebendo que está com raiva, você sabe a função da raiva. A raiva, eu entendo por que você está com raiva nesse momento, porque você está se sentindo injustiçado por alguma razão, por alguma situação, está se sentindo desrespeitado, por isso está com raiva. Agora, o que não é saudável? Ele estar com raiva por estar sentindo raiva, quando na verdade a raiva é uma emoção esperada, frente, uma situação onde eu me sinto desrespeitado. O que não é saudável é uma manifestação, um comportamento, uma agressão. Então, aqui eu tenho uma diferença entre acolher a emoção do meu jovem ou validar o comportamento. Não, eu não valido o comportamento. Eu não falo sobre ou ainda sobre o comportamento. Eu estou validando a emoção. Eu entendo por que você está sentindo raiva, mas agir dessa forma não vai te ajudar, né? Agir dessa forma talvez te cause outros problemas. Mas vamos entender o porquê você sentiu raiva? Então, a emoção, na verdade, ela é uma resposta, né, biológica, comportamental, fisiológica, tá? Aos estímulos que nós vivenciamos o tempo todo. Inclusive, várias emoções, né? Quando temos uma confusão de emoções, porque podemos sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo, podemos sentir raiva e ansiedade ao mesmo tempo, podemos, tá? Então, aqui, auxiliar o nosso jovem na compreensão da função da emoção na nossa vida, tá? Gosto muito desse conceito, né, que fala sobre, então, não sermos passivos. Essa é a parte que defendemos aqui e que dá sentido para a nossa conversa de hoje. Nós não somos, apesar de não controlarmos o sentir, nós temos um controle sobre como nós vamos lidar, como vamos manejar essa emoção. Isso nós controlamos, isso nós podemos ensinar para o nosso jovem também, né? Que nós não somos passivos, que é só apenas o sentir. Eu posso sim escolher uma forma melhor de lidar com essa emoção, que eu posso entender essa emoção, consequentemente regulá-la, né? De uma forma mais adaptativa, mais saudável. E, mais uma vez, aqui um outro conceito, né? Então, tem muitos conceitos aí que a gente encontra na literatura, escolhi alguns dos quais eu aprecio bastante e que particularmente ajudam a compreensão da função das emoções. E elas são uma forma de nos lembrar das nossas necessidades, de nos ajudar a compreender as nossas frustrações, nossos direitos. As emoções têm a função na nossa natureza, né, de também mobilizar mudanças, de fazer escolhas melhores, de que eu preciso prestar atenção em algo que pode colocar a minha vida em risco. Eu prestar atenção em situações que possam ser consideradas mais difíceis, por exemplo, né, eu estar aqui hoje poderia ser, por mim, interpretado como uma situação, pode gerar ansiedade, pode gerar medo, ou algo nesse sentido. Então, por que é que eu estou sentindo essa emoção? Eu não deveria estar sentindo isso? Não, é uma emoção completamente normal para a situação, uma emoção completamente esperada para a situação, porque ela está me ajudando no reconhecimento, né, de alguma, né, da importância desse momento, de me preparar para esse momento, de atingir os meus objetivos aqui hoje. Então, a emoção nos prepara biologicamente, né, falando, fisiologicamente falando, para enfrentamento de uma situação. Isso normalmente emoções como ansiedade, medo, raiva, mas nós também temos as emoções agradáveis de sentir, né? As emoções básicas, o amor e a alegria, que são emoções já com maior finalidade de socialização, de interação na espécie, né? E que ajuda, portanto, no reconhecimento de momentos de satisfação, de bem-estar, nos ajudam a lembrar, né, de coisas que fazem, que geram, né, boas memórias, boas sensações. Então,
Aqui está para vocês apresentado a função, né? De uma forma simples, objetiva, a função e definição aí, então, do que são as emoções, tá? Como é que eu explico isso para os jovens, né? Gosto muito de usar, e nem sempre eu tenho em mãos essa imagem, mas é uma imagem que eu resgatei aí de um curso que foi realizado, né? Que realizei lá em 2017, uma imagem bem simples, eu gosto de usar ela porque ela descontrai um pouco, mas quando não tenho essa imagem para apresentar, eu conto ela, porque é uma forma simples de falar como é que funciona esse processamento da emoção, né? De como, de fato, ela também carrega muito de processos internos de cada um, né? Já vamos chegar nesse ponto. Mas olha só, como é que eu posso falar com meu filho? Como é que eu posso contar para validar essa emoção, né? Normalmente eu uso, então, essa historinha muito simples. Né, ela, na verdade, tem 3 partes, eu coloquei só 2 aqui, mas ela, né, será possível da gente compreender bem o conceito dela. A ideia inicial é para a gente falar sobre emoção e de que forma isso pode ser, né, vivenciada muito diferente de um indivíduo para o outro, contando, né, que estávamos lá, estava passeando na praça, ou estava no caminho, junto com uma amiga, ou junto, né, normalmente eu uso aí, né, estava você e seu amigo lá caminhando, né, e esse desenho é muito engraçado, mas olha lá, tem, né, 2 pessoas caminhando, e elas avistam um cachorrinho, né, quem me conhece, quem tá aqui me conhece, né, eu já devo ter contado essa história, e tem um cachorrinho lá no meio desse caminho. E o que acontece na imagem seguinte? Nós temos uma reação diferente de comportamento. Enquanto um indivíduo ali, ele se aproxima, o outro se afasta. E veja, nós estamos falando do mesmo contexto, o estímulo é o mesmo momento, tá? Estou olhando o mesmo ângulo, inclusive, e a reação emocional é completamente diferente. Aliás, a reação comportamental é diferente de um para outro. E aí que eu explico. Então, por que esse comportamento ele foi diferente? Por quê? Porque a emoção sentida foi diferente. Porque enquanto um sente medo, o outro sente alegria ou amor pelos animais. E esse sentir vai determinar o meu comportamento, percebe? Então, essa é uma forma bem simples, interessante, de certo modo, assim, um pouco dinâmico, quando tem aqui a gravura. É fácil de compreender, fácil de contar. De que forma as emoções, né, elas se manifestam e como elas podem realmente ser muito diferentes de indivíduo para indivíduo. Então, no mesmo grupo, eu posso encontrar reações completamente diferentes frente ao mesmo estímulo, sim. Então, na sala de aula, uma aula pode despertar para um jovem uma grande curiosidade, um grande interesse, uma grande alegria, e para o outro pode ser enfadonho, pode ser ou triste, ou ficar com raiva por alguma questão, né? Então, vou usar um exemplo bem recorrente aqui agora, né, com essa modalidade de aula, com a modalidade de aula online, né, na grande maioria. Por exemplo, um jovem, ele pode pensar, não gosto, odeio os ruídos, não consigo prestar atenção, está muito diferente, eu passo o que o outro possa pensar, sentir, né? Alegria de estar em algum momento podendo ter aula ou até mesmo visitando a escola, né? Nesse sistema mais flexível, né? De que tem intercalado, então, as visitas, né? Na sala de aula. Então, o que eu, né, quero dizer com isso? Que a percepção de cada um compõe aí a expressão emocional. E aí nós estamos falando de processos internos, né? Nós vamos chegar nesse slide daqui a pouco. Mas como contar, então, para o nosso jovem, como primeiro entender, né, que a emoção ela pode ser expressa de forma muito diferente de um indivíduo para o outro e que isso vai influenciar completamente no nosso comportamento, tá? Aqui, no desenho,
nós podemos pensar assim, né, que é uma reação razoável, né? Não há nada, ou pelo menos aparentemente aqui, desregulado. Mas como poderia ser, né, uma desregulação emocional? Nesse caso, eu não consegui nem mais sair de casa, não consegui, porque sinto muito medo de encontrar um cachorro na praça, onde então essa emoção ela começa a causar implicações na qualidade de vida, né, no cotidiano do nosso jovem. Então, quando essas emoções elas não são percebidas de uma forma adequada, não são compreendidas e, portanto, não manejadas de uma forma, né, apropriada, elas podem ser consideradas um fator de risco para o desenvolvimento do jovem, porque isso vai causar uma desregulação, né? Quando as emoções elas são entendidas muitas vezes como algo negativo, ruim, eu não deveria estar sentindo isso, ou até mesmo não conseguir compreender o que eu estou sentindo, isso pode se converter numa perturbação emocional, né, como nós chamamos, que pode aí desencadear um quadro de ansiedade, episódio depressivo, tá? Então, estar atento a como os nossos jovens estão comunicando as suas emoções e se estão conseguindo comunicar a emoção é muito importante e um preditor aí para a qualidade de vida. Consequentemente, né, maior chance de experiências mais saudáveis, escolhas mais saudáveis, que se refletem, né, ou refletem aí pela vida. Então, o que nós falamos até aqui, né, só para retomar, quem foi chegando, né, nessa nossa conversa, nós fizemos até aqui trouxemos, né, trouxe um conceito para vocês sobre emoção, sobre a importância das emoções, a função, e principalmente a função das emoções. E alguns de vocês podem perguntar, mas por que isso é tão importante? Então, retomando a importância de que, ao ter consciência sobre a função da emoção, eu compreendo que essa emoção está aqui para sinalizar alguma necessidade ou para que eu possa fazer alguma mudança. Ao invés de eu não senti-la, eu vou olhar e compreender por que é que eu estou sentindo isso, qual é a necessidade que ali está aparecendo, né? Se eu vou precisar conversar com alguém, se eu vou precisar buscar uma solução para um problema, tá? Então, essa autoconsciência sobre a emoção, mas não só isso, autoconsciência sobre as emoções, mas a função de cada emoção é a base importantíssima aí para que a gente consiga manejar o afeto dos nossos jovens. Então, primeiro, né, compreendendo, nomeando essas emoções, tá? Tudo certo até aqui? E aí, regulação emocional. Vamos falar, então, do manejo do afeto. E o manejo do afeto, esse tema que eu escolhi, esse título, né, para o nosso encontro de hoje, ele engloba tanto a questão de regulação emocional, quanto de aceitação, de tolerância às frustrações, né? Nós vamos enfatizar hoje a regulação emocional. Mas também podemos pensar, quando falamos de manejo de afeto, da tolerância ao desconforto, da tolerância à frustração, que também é uma forma, né, de manejar o afeto, de auxiliar os nossos jovens a desenvolver um repertório mais adaptativo, mais saudável, sem que eles busquem ou diminuir também a busca por comportamentos destrutivos, por comportamentos compensatórios não saudáveis, tá? Então, a regulação emocional, entrando um pouco nesse conceito com vocês, ela é um processo pelo qual os indivíduos modificam a intensidade, a duração das suas emoções. Olha que interessante. Então, eu falei para vocês anteriormente, as emoções, o sentir das emoções, nós não controlamos. Nós controlamos a forma como vamos reagir a essas emoções, e nós vamos ensinar isso para o nosso adolescente. Né? E realmente você não... você está com raiva, você está sentindo raiva, isso é completamente aceitável, mas você pode escolher uma forma diferente de agir, né? Eu compreendo que você
esteja sentindo um desconforto, esteja sentindo tristeza, mas nós podemos escolher uma forma de agir frente a essa emoção. E isso está ao nosso alcance, e isso está ao alcance dos pais. Por quê? Porque quando falamos de regulação emocional na adolescência, nós estamos falando de indivíduos que ainda não têm todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, essa experiência. Quando eu falo de sabedoria, eu estou falando do processo de tempo, né? De vivências, de experiências que o adulto tem. Então, auxiliar o nosso jovem, ele consegue compreender que ele pode modificar isso, que ele pode agir diferente. Mas como? Né? Então, esse como, então mostrar, fazer alguns apontamentos dentro do que está ao nosso alcance, dentro do que de fato conseguimos controlar, porque sei que não conseguimos controlar tudo, todos, né, os fatores, infelizmente, né, eles vão precisar passar por alguns desconfortos para que tenham a sua própria experiência, para que façam a sua própria, tenham a sua própria percepção, mas nós vamos atuar como facilitadores, como reguladores também, como um direcionamento de que forma eu posso interpretar essa minha experiência de uma forma mais adaptativa, do que eu posso levar de aprendizado dessa minha experiência. Então, a regulação emocional não é o não sentir a emoção. A regulação emocional, quando eu falo do conceito de regulação emocional, não estou dizendo que, então, um indivíduo regulado emocionalmente é um indivíduo que não sente raiva, não sente tristeza. Não. É um indivíduo que sente a raiva, sente a tristeza, sente o medo, mas que consegue regular a intensidade, modificar, redirecionar, reorganizar o comportamento, né, que vem muitas vezes aquele convite, né, para reagir, agir, ou mesmo, né, uma das formas aí é a fuga, a esquiva da situação estressora, de que eu possa então fazer uma escolha melhor, mais saudável, que promova de fato uma solução a longo prazo. Então, só lembrando que regulação emocional não é o não sentir a emoção, é a capacidade de sentir, mas regular, equilibrar em um nível, né, acomodar essa emoção de uma forma mais saudável, tá? E a regulação das emoções na vida, né, do indivíduo surge como uma necessidade para todos nós, né? Então, esse tema, claro que hoje, falando bem especialmente focado nos adolescentes, mas é um tema que nos convida a pensar também sobre como como está o nosso processo regulatório, como que é a nossa expressão emocional. E por que é importante que façamos essa reflexão? Porque eu dizia, né, anteriormente que os jovens ainda não têm bem amadurecidas essas funções, por uma questão, né, neurológica, ainda não apresentam um domínio, um alcance de manejar situações, né? Eles precisam muito da nossa ajuda, do direcionamento. Mas isso vem muito por modelo que nós apresentamos. Tá? Então, como é que está a nossa forma de expressão emocional? De que forma nós reagimos? Quais são as estratégias que nós utilizamos para regular as nossas emoções? É um fator muito importante aí de ensino dessa habilidade para os nossos jovens, né? Aqui falando, claro, também muito direcionado para os pais, né? Para os cuidadores. Podemos também, enquanto terapeutas, né, durante uma intervenção, falar de alguma experiência que passamos, né, de uma forma no sentido de contribuir no processo do nosso cliente, né, de nos aproximarmos, de fortalecer esse vínculo com o nosso jovem, para que ele tenha essa sensação de que que estamos muito próximos, de que eu estou entendendo o que ele está dizendo, tá? Então, porque a regulação emocional, ela também é um tema que me interessa, ela também é um tema que faz parte da minha fase de vida. Tá? É claro que estamos aqui dando uma ênfase para a adolescência, porque é a fase com muitas mudanças, com muitas transformações,
e com uma experienciação de emoções de uma forma muito mais intensa. Como que acontece a regulação emocional, né? Quais são os fatores que interferem aí numa regulação ou desregulação emocional? Algumas coisas já vim contando aqui para vocês, mas de um modo geral, a regulação emocional, ou seja, essa capacidade, né, que vamos ver ali o conceito, essa capacidade de modificar a intensidade da minha emoção, modificar a forma como eu vou agir frente à experiência emocional, ela sim vai depender de alguns fatores, né? Não é uma coisa assim mágica, não é uma coisa que simplesmente a gente entende e sai fazendo. Estou precisando praticar, preciso entender esse processo. Então, tornar isso consciente vai me ajudar a ter uma atitude melhor, mais saudável. Vejam só, por quê? A minha regulação, a regulação do meu paciente, do meu filho, né, do meu aluno, vai depender sim de fatores internos, intrínsecos, né? Que tem a ver com a cognição, que tem a ver com a percepção que eu tenho daquele evento. Né? Lembra, eu mostrei para vocês há pouco uma gravurinha, né? Bem simples ali, para contar para vocês que a capacidade de me regular frente a uma situação, né? Não o caso ali do cachorrinho, mas poderia ser uma outra situação, até poderia ser aquela mesma, vai depender de como que eu entendo sobre isso, o que é que eu já aprendi sobre isso, o que eu penso sobre um cachorro, o que eu penso sobre aquele estímulo, o que eu penso sobre dar uma palestra, o que eu penso sobre qualquer situação que eu possa estar ali vivendo, vai interferir sim na minha capacidade regulatória. E também o que interfere nessa capacidade regulatória ou desregulatória, então vamos só pensar assim, desregulação emocional também pode acontecer, e já vamos falar sobre isso, tem a ver também com o nível de suporte que eu recebo. Olha aqui o que está aparecendo. De novo, a importância dos pais nesse processo, da comunidade em geral, né? Nesse processo. Então, o nível de suporte que eu recebo, ele também influencia na minha regulação ou na desregulação, tá? Então, existem alguns fatores que nós não controlamos de imediato ou diretamente, mas que podem ser modificados. Neste caso, estamos falando de fatores que influenciam a regulação? Então, vamos lá. Eu não controlo o sentir. Sentir, eu vou sentir. Isso é muito particular. Algumas coisas vão me dar muito medo, outras coisas vão me gerar muita raiva. Esse sentir é particular e a gente valida. Sempre podemos dizer que tudo bem estar sentindo isso. Agora, o que eu penso sobre isso, o suporte que eu recebo para lidar com essa situação, isso nós podemos modificar. Isso é passível de mudança. E muito está relacionado, muito interfere aí na qualidade dessa experiência, da experienciação emocional. Lembrando que a regulação emocional está diretamente relacionada com saúde mental, com qualidade de vida no desenvolvimento dos jovens. Espero que esteja fazendo sentido para vocês até aqui. Vamos seguindo, então, falando sobre a regulação emocional na adolescência. O que nós temos aqui, como eu disse a vocês, os estados, né, emocionais na juventude, eles são mais intensos. E falei lá no começo para vocês algo que me chama muito a atenção e que está descrito na literatura também. Eles têm uma ênfase muito maior no processo mais negativista, catastrófico, autocrítico, tá? Então, esses são estados emocionais mais prevalentes aí nos jovens. Nós temos uma tendência, uma deterioração de afetos positivos. Então, nós temos uma tendência à minimização, a uma diminuição tanto do reconhecimento da emoção positiva quanto da própria manifestação dessas emoções positivas, tá? Então, mesmo que nós tenhamos experiências positivas em todo esse processo, porque sabemos que temos, né? Então, inclusive aqui com os jovens, muitas vezes estamos falando sobre alguma situação e a dificuldade que eles têm, muitas vezes, de
reconhecer algo positivo naquela situação é muito expressivo, assim, né? E ajudá-los, muito embora eles possam demonstrar algum tipo de resistência para fazer esse reconhecimento. Não fazem isso porque querem fazer, é porque existe todo um processo cognitivo envolvido, um processo fisiológico também, neurológico, há uma tendência, uma prevalência de que assim eles pensem. Então, o nosso papel é não uma postura crítica com isso, mas eu aprendi que os jovens têm a tendência a pensar dessa forma, então o que eu posso fazer como pai ou mãe, ou como professor, como profissional, para auxiliar o meu jovem a modificar o seu comportamento para um comportamento mais adaptativo, tá? Então, aqui a gente viu que há uma tendência, né? É muito maior aí ao afeto negativo do que o positivo. Olha, mais uma vez, a importância, né? De aprendermos o manejo do afeto. Até aqui a gente está fazendo uma parte mais de conceitualização, de entendimento, de consciência, de tomada de consciência desses conceitos, para que então a gente possa, o que possa fazer muito mais sentido o próprio manejo. Né? E o manejo, nós vamos perceber que ele está muito mais relacionado a um auxílio na reestruturação dessas cognições, na reestruturação da forma como o meu jovem pensa, do que um comportamento em si, né? De uma resolução propriamente dita. Então, seguindo aqui, falando sobre regulação emocional na adolescência, essas transformações psicológicas e sociais esperadas nessa fase, tá? Então, vamos lembrar lá que a adolescência é uma fase de muitas transformações, né? Que tem muitas mudanças, questões hormonais, e isso certamente influencia aí numa experienciação emocional muito mais intensa. E aqui eu posso pensar duas coisas, né? Então, os jovens estão mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo olhar para essa fase como uma grande oportunidade de ensinar estratégias, de ensinar habilidades. Então, não se tem uma outra fase mais oportuna, né, para que a gente possa inserir novas habilidades ali, considerando as necessidades que eles apresentam. Então, as transformações fisiológicas, psicológicas, sociais podem conduzir a novas experiências, ativação emocional e respostas emocionais mais extremas e intensas nessa fase, como já falamos. Então, também, né, acabei de falar para você sobre ser uma fase de muitas mudanças. Essas mudanças exigem muito mais regulação emocional, controle, né, controle emocional, exigem que eu reconheça as minhas emoções, que eu faça escolhas melhores. Mas é justamente a fase que eu tenho um menor repertório, né? Eu não tenho as ferramentas ainda necessárias, suficientes para lidar com todas essas demandas que a fase me convida. Então, olha a oportunidade que nós temos, na verdade, de aperfeiçoar, de ensinar competências de regulação emocional. É justamente essa fase. Eu gosto muito de falar sobre isso, conversar com os pais sobre isso. Não é esperar que não se tenha o problema, não é esperar que não se tenha o desafio aí nessa fase, mas é o olhar em como eu posso ajudar para que o meu filho, o meu jovem consiga fazer nessa travessia, consiga fazer a resolução de um problema de uma forma mais saudável. A importância dos mentores, a importância dos professores, né, que muitas vezes são pessoas de grande referência na vida dos jovens, considerando que nessa fase também tem algo muito característico, que é a busca por uma identidade e que muitas vezes causa um afastamento da figura do pai e da mãe. E esse afastamento, né, muitas vezes algo muito difícil de manejar dentro das famílias. Né? Então, esse afastamento nós entendemos como algo esperado, mas não quer dizer que eu não continue a desenvolver um papel importante no desenvolvimento do meu filho. É claro que eles buscam, né, os jovens buscam referenciais, e aí
A minha grande preocupação é onde que eles estão indo buscar esses referenciais, né? Direcionar isso também é muito importante, né? Certificar disso é muito importante, porque o desenvolvimento da moralidade, né? Nós também encontramos aí, o referencial ele vai depender muito do quanto que nós adultos, os cuidadores, os pais, expressam as emoções, né? Do quanto que eu expresso, quanto que eu demonstro para o meu filho que aquilo é algo adequado ou não adequado, que é um comportamento que ajuda ou não ajuda. O desenvolvimento da moralidade vai depender muito de como eu expresso essa emoção. Então, mais uma vez aqui, o modelo como fator importante no desenvolvimento aí de competências, de habilidades nessa fase. E aqui um esquema que eu gosto muito, também trabalho com os pais esse esquema, né, uma forma visual aí que auxilia a compreensão desses processos na adolescência. Então, se a gente pensar na adolescência aqui no centro, ao redor eu tenho uma série de fatores que interferem no comportamento do meu adolescente. Não é um ou outro fator, existem múltiplos fatores, né? E além de tantos fatores, né, alguns que eu gosto de estar mais baseado aí na literatura, são as transformações dessa fase, tanto fisiológicas, né, hormonais. Então, a questão da busca da identidade, né, a busca para a diferenciação dos pais, inclusive, aproximação, né, com o grupo. Nós temos também um aumento das responsabilidades, isso é muito significativo, né, porque naturalmente isso acontece, sai daquela fase, né, onde tudo é brincadeira, as responsabilidades aumentam, as cobranças, as exigências do ambiente, do meio aumentam. E isso tudo vai produzir no nosso adolescente emoções ou agradáveis ou desagradáveis, certo? Então, todos esses fatores compõem a experiência emocional. Então, se a aula foi boa, não foi boa, se foi online, se foi presencial, se o meu dia foi legal, se os meus amigos responderam a minha mensagem, se eu estou entendendo o conteúdo do colégio, se eu consegui uma boa nota, se eu consegui prestar atenção e por aí vai, se eu me sinto querido pelo meu grupo, todos esses, né, fora aí as questões hormonais, fisiológicas, né, todos esses fatores vão gerar emoções ou agradáveis ou desagradáveis de sentir, que é um conceito que eu gosto muito, ao invés de emoções positivas ou negativas, para a gente sair dessa ideia de que existe emoção boa ou ruim. As emoções, elas são importantes, todas têm uma função importantíssima para a nossa socialização ou para a nossa proteção. Então, eu gosto muito de usar o termo agradável, desagradável, né, conforme a literatura. Até aqui, tá tudo normal. Então, o meu filho, Fran, está sentindo muita irritabilidade com umas situações ou com esse momento. Até aqui, tudo normal. Esse sentir, considerando as variáveis da fase, do contexto, fatores internos, externos, está tudo dentro do normal. O que é que acontece que a gente precisa e pode modificar? É como eu vou manejar esse afeto. Então, se eu sinto uma emoção agradável ou desagradável, isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Agora, como eu vou manejar essa emoção que eu sinto, isso sim é possível de ser modificado, né? Entendido como que o jovem, então, vai lidar com esse desafio, e a gente vai ver as diferenças, lembra lá da gravurinha, né? Quando um sai correndo de medo e se esconde, que é a esquiva, o outro faz o enfrentamento, porque acha aquilo muito legal, ou pelo menos curioso, né? No caso ali da gravura, inclusive, né, acho que está dentro do coerente, assim, porque a aproximação, né, que dos indivíduos ali faz, porque aquele cachorrinho realmente não parece ser uma grande ameaça, mas no caso, se nós tivéssemos um cachorro bravo, grande, talvez o comportamento do outro fosse mais adaptativo, de sair correndo, de se proteger, porque aquilo parecia muito ameaçador, né? Aí sim, então a emoção ela vai depender muito do contexto, da inferência, da cognição, da interpretação que cada indivíduo faz. Agora, como eu vou manejar isso? E se eu faço um manejo adequado desse afeto, eu vou para o caminho de uma regulação emocional. Então, o manejo adequado, ele
gera a regulação, que seria aqui fazer uma leitura mais realista, mais racional, fazer um enfrentamento de uma situação que possa me causar um pouco de ansiedade, fazer uma reavaliação daquela situação, né, não tão negativista, não tão catastrófica. Isso vai me causar regulação emocional. Vamos lembrar que a regulação não é que eu não vou sentir o desconforto, eu vou sentir o desconforto, mas eu vou ser capaz de regular essa emoção, acomodar essa emoção de uma forma mais saudável. Consequentemente, aqui eu tenho um preditor para um desenvolvimento mais saudável, né? Então, olha a importância do manejo do afeto, ensinar aos nossos jovens um manejo mais adequado. Eu vou me apressar aqui, porque eu acho que o tempo está passando, né? Nós temos pouco tempo. Então, não sei como é que estão as perguntas aí, vou fazer só uma pausa antes de passar para o próximo slide. Ju, tá me ouvindo? Tá tudo bem até aqui? Bom, eu vou Assim, seguir, qualquer coisa, tá, ok. Então, eu vou acelerar, né, Ju, porque eu acho que estou falando aqui, eu acabei de olhar no relógio, né, e vou passar aqui, mas sem perder, claro, da ênfase que eu quero trazer para vocês. Então, eu falava para vocês sobre o manejo do adequado do afeto, né, para que possamos direcionar aqui para uma regulação emocional, para uma expressão mais adequada, mas quando isso não acontece, nós chamamos de desregulação, né, que nesse caso tem a ver com uma inabilidade, com a dificuldade de lidar com aquela situação, né, e ela pode se expressa em comportamentos compensatórios, né, ou mesmo de evitação, ou de uma compensação no sentido de buscar um alívio imediato para aquele momento, mas não a longo prazo, que pode se converter num outro problema. E aí eu tenho um predisponente, digamos assim, para um sintoma depressivo, para um sintoma ansioso, sintomas de ansiedade, né, um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, transtornos alimentares, uso e abuso de substâncias, né, comportamentos de risco, tá? Então, olha a importância do tema que a gente está falando, a desregulação emocional, ela pode sim, quando não tratada, não atendida aí a essas necessidades dos nossos jovens, gerar, portanto, explicar muitas vezes a ocorrência de psicopatologias, né? Então, muitas vezes eu posso receber aqui no consultório um jovem com sintomas depressivos, eu vou explorando esse contexto, reconhecendo, e muitas vezes a forma como esse jovem está processando as suas experiências está muito distorcida, está ou até mesmo expressando as suas emoções está de uma forma muito não adaptativa, ou seja, não estou a forma de lidar não está me auxiliando a ter experiências positivas, de afeto positivo. Então, o meu trabalho está aí, nesse momento. Então, vamos entrar na última parte, tá? Que é, então, como nós podemos ajudar os nossos jovens a manejar o afeto de uma forma adequada. Então, acabamos de falar, né, que nós temos 2 caminhos aí, pelo menos, para manejar o afeto. Ele pode ser uma forma saudável, outra não saudável, né? A forma saudável se compõe a reconhecer as emoções, a fazer uma leitura mais realista, mais adequada da situação, ao reconhecer que o sentir ele é válido, né? Que tudo bem eu estar com raiva, que tudo bem eu estar com medo, triste ou ansioso, né? Diante de uma situação. Mas a desregulação emocional, ela vem muitas vezes por uma dificuldade desse manejo, né? Ou seja, eu vou ter comportamentos na tentativa de aliviar um afeto negativo, na tentativa de aliviar um desconforto, eu vou em direção a comportamentos que não são saudáveis, né? E aí é que a gente se perde, aí é que o jovem se perde, porque eu posso sentir aquele alívio imediato, mas não conseguir reconhecer que, na verdade, esse comportamento está me levando para, ou me distanciando de valores, ou me distanciando daquilo que realmente seria mais saudável. Não existe um caminho, não existe uma forma, existem diferentes formas, né? Respeitando aí a cultura, os valores, os princípios de cada família, mas, no geral, né, que a gente está falando aqui, distanciar-se principalmente de psicopatologias, né, ou patologias aí, perturbações emocionais que possam interferir
na vida, na qualidade de vida do nosso jovem. Então, a primeira forma da gente ajudar o nosso jovem é tentando, sim, ajudá-lo a modificar a situação. Olha só, modificar a situação significa pensar em estratégias, chamamos de estratégias de coping, são habilidades sociais, que muitas vezes eu posso estar falando de uma situação que está me perturbando que tem a ver com eu ter que conversar, eu posso conversar com alguém para tentar resolver isso, eu posso manifestar de uma forma assertiva, né, que é uma forma honesta e adequada de falar sobre alguma coisa que está me desconfortando. Então, eu posso sim auxiliar o meu filho, meu aluno, meu paciente a buscar uma estratégia para resolver, para modificar aquela situação que está incomodando. Eu posso. Então, melhorar a situação que está causando estresse, ótimo. Mas vocês concordam comigo que nem sempre, eu diria que até a maioria das vezes, a gente não consegue modificar a situação? Porque às vezes a situação depende de outras pessoas, depende da disponibilidade do outro, de uma outra situação que não está no meu controle. Então, por exemplo, que tem, né, eu tenho escutado assim, em termos de desconforto, ruídos em sala de aula, muito, né, ruído, muito desconforto, comportamentos inadequados, né, dos colegas durante as aulas online, ou, enfim, né, poderíamos listar aqui outras tantas situações que são situações que causam muito estresse no nosso jovem. E eu posso, sim, né, dependendo do contexto, vamos pensar aqui em estratégias, como nós podemos resolver isso. Então, eu posso conversar com um coordenador, eu posso conversar com o meu professor, eu posso, ou então, fazer um pedido aos meus colegas, embora isso não seja muito, né, nem sempre muito por eles validado, né, no sentido de que isso pode causar muito mais desconforto, mas poderia ser uma solução de alterar a situação. Mas como eu disse para vocês, a grande maioria, né, e minha formação ela é muito voltada assim para levar isso em conta, que na grande maioria as situações elas não podem ser modificadas. Então o que eu faço? Eu não faço nada ou eu vou modificar a forma como eu estou percebendo essa experiência. Então a reavaliação cognitiva para mim, né, especialmente por isso escolhi falar sobre manejo do afeto, para que nós possamos aprender e desenvolver, isso vale para nós, vale para os nossos jovens, né? No geral, nós podemos aprender a mudar a forma como pensamos sobre as nossas experiências. E isso está no nosso alcance. Eu não tenho controle sobre as coisas que me acontecem na grande maioria das vezes, mas eu posso modificar a forma como eu vou reagir a isso. E essa forma de reagir depende muito da forma como eu penso. Certo? Então, essa é, inclusive, aí a ênfase da terapia cognitiva, né? O aprendizado dessa abordagem, né? Ela dá muita ênfase, portanto, para esses processos de que eu vou ensinar, né? Primeiro, gente, né? Primeiro eu vou aprender, eu vou trazer isso até como uma filosofia de vida para mim. Primeiro eu preciso internalizar isso. De que a forma de pensar sobre situações, eu posso modificar, e isso vai se converter no quê? Num desconforto muito menor, tá? Mas essa reavaliação cognitiva não é pensar positivo. A reavaliação cognitiva é o considerar outros fatos, todos os fatos possíveis que também podem ali explicar aquele acontecimento, que não apenas que eu sou incompetente, né? Falando alguns exemplos assim que alguns jovens podem trazer, por exemplo, que eles não gostam de mim, que ninguém gosta de mim, ou que eu vou reprovar, que eu não vou conseguir fazer nada. Vamos reavaliar essa situação que está te causando estresse, vamos pensar e vamos ajudar o nosso jovem a identificar os furos que estão presentes nessas avaliações. E essas avaliações, essa avaliação que o nosso jovem está fazendo do evento e que está muito distorcida, e vamos lembrar do porquê que está distorcida primeiro porque nós distorcemos, na grande parte das vezes, os acontecimentos, e segundo porque na fase da adolescência isso está muito mais intenso. E vamos lembrar que na fase da adolescência a percepção sobre os eventos ela é muito mais negativa, ela tende a ser mais catastrófica, mais autocrítica. Então, isso eleva as chances da prevalência da patologia nessa fase.
né? Porque se o jovem que tem uma experiência desconfortável começa a fazer uma avaliação de si mesmo muito negativa, isso começa a prejudicar a autoestima, começa a prejudicar os relacionamentos, esse jovem provavelmente vai começar a fazer um movimento de afastamento do grupo. Se afastando desse grupo, eu tenho menos chances de experiências positivas, e aí eu inicio um ciclo de afeto negativo. Então, manejar esse afeto significa ajudar esse jovem a fazer uma leitura diferente desse evento, né? Ou seja, de que outras formas eu posso explicar esse acontecimento, que outra situação pode ali ter acontecido, tá? Mas sempre de uma forma, obviamente, realista, sempre de uma forma muito né, racional, não no sentido de deixa isso para lá, ou atacando a outra parte, né, outra situação. Dando ênfase realmente para a forma como o meu jovem está interpretando, e as interpretações são muito, assim, muito carregadas de distorções, né? E isso é uma coisa que a gente aprende aí no curso, na especialização, né, de terapias cognitivas na infância e adolescência, a identificar, então, as distorções, de como, de que forma, né, a implicação que elas têm sobre o nosso comportamento e de como reestruturar essas cognições, né, de uma forma mais adequada. Outra forma de ajudar o nosso jovem a manejar o afeto é desenvolvendo a aceitação. E aqui um conceito importante de aceitação é que aceitação não quer dizer que eu tenha que concordar com o que está acontecendo, que eu tenho que achar bom o que está acontecendo. Aceitação é apenas, isso está me acontecendo, e de não fazer outra coisa, né, que eu tenha vontade de fazer muitas vezes e que possa gerar um problema maior, tá? Então, a aceitação é um conceito aí dentro das terapias cognitivas, né, a terapia de aceitação e compromisso. Ela fala sobre a ideia de não evitar a experiência emocional, de que naquele momento é importante que teu filho, que teu aluno, que teu paciente, ele tem essa experiência emocional. Inclusive tem, né, os estudos falam, né, sobre que é através dessa experiência emocional que eles desenvolvem empatia. Olha a importância de não evitar a emoção. E o que a gente fala que não é saudável é quando jovens procuram muitos comportamentos para evitar a expressão emocional, né? Então, assim, a esquiva ou comportamentos compensatórios, né, de uso e abuso de substâncias, o comportamento de risco, né? Essa é uma forma deles tentarem buscar um alívio dessa emoção desconfortável. Só que não é uma forma saudável, não é uma forma que a longo prazo será benéfica para eles. Pelo contrário, né? Mas o conceito de aceitação aqui tem a ver com auxiliar nosso jovem a suportar o desconforto, tá? Mas isso é muito interessante porque à medida que eu vou auxiliando a suportar o desconforto, essa tolerância ao desconforto, ela vai aumentando, né? Essa flexibilidade para lidar com situações estressoras, ela vai melhorando. Eu vou estimulando a tolerância a possíveis desconfortos que fazem parte da minha vida, né? Então, a ideia de usar a aceitação, de auxiliar o nosso jovem, né, a ter essa percepção de que eu posso suportar esse desconforto, tá? Vai estimular muito aí no desenvolvimento de habilidades importantes para a vida. Estamos quase no final, né? Aqui nós temos, deixa eu ver o próximo slide, mas nós temos, deixa eu voltar aqui, a supressão emocional, que também dita aí na literatura como uma estratégia, tá? Que seria a estratégia de esconder a emoção, tá? Eu até coloquei aqui uns exemplos que a gente encontra como que seria fazer isso, né? Ajudar a aprender a relaxar. Ou fazer um exercício, né? Esconder essa emoção significa não demonstrar que sou. Eu deixei por último, em particular, porque eu acho que eu prefiro utilizar, né, muito mais assim da consciência, da emoção, de uma expressão mais assertiva, do desenvolvimento da tolerância, do reconhecimento do que estratégias, né? Mas ela pode ser em algum contexto útil, tá? Então, por exemplo, a raiva, né? Estou numa situação social, um grupo,
e alguma coisa me aconteceu e me convidou a uma experiência de muita raiva, gente, talvez a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é esconder essa emoção, é sair, ou relaxar ou respirar, ou fazer alguma coisa para que naquele momento, tá, eu tenha uma regulação emocional, para que o impacto desse comportamento não seja ainda maior e mais negativo. Então, ela é sim uma estratégia muito válida, mas a estratégia que eu vou usar para manejar o afeto do meu adolescente, auxiliar, aliás, nele no desenvolvimento desse repertório, vai depender muito de contexto. Não existe né? Então, assim, eu posso usar a reestruturação cognitiva, a reavaliação cognitiva para alguma situação e para outra ela pode não ser tão útil. Então, ensinar ferramentas, estratégias para o nosso filho, para o nosso aluno ou nosso paciente é, são formas de ajudar aí que eles façam escolhas melhores. Então, como eu falei, né, auxiliar né, e tornar mais consciente essas reações emocionais e as consequências pode ser muito útil também. Isso ajuda muito a desenvolver a flexibilidade regulatória. A regulação das emoções depende muito da consciência que eu tenho sobre as minhas reações. Outra coisa importante também é perceber o quanto que as minhas avaliações sobre as situações elas podem ser muito diferentes dependendo do contexto, né? Então, que dependendo da minha avaliação também, eu posso ter um comportamento diferente, que mudando essa avaliação, o meu comportamento pode se modificar, essa é uma outra forma que eu posso ajudar o meu jovem. E aqui é um ponto também muito importante, né? Tudo mas é bem importante ajudar e que o adolescente ele tenha consciência das principais situações e da probabilidade de ocorrer uma desregulação. Então, todos nós temos situações que são, em particular, mais difíceis de manejar. Reconhecer essas situações podem ser muito útil na hora de conseguir fazer uma boa regulação emocional. Então, quanto mais eu conheço, né, até porque a mudança, a modificação do meu comportamento vai depender muito, sim, do quanto que eu consigo reconhecer essas emoções e esses processos em mim. E aí, a importância dos pais no sentido de socialização parental. Lá no início eu falei, né, muito sobre a importância, né, não vou poder me aprofundar muito agora, mas a importância dos pais nesse processo tem a ver com a qualidade da interação, né, e é através da qualidade dessa interação que os jovens eles aprendem a expressar as suas emoções. Então, é um convite aí para refletirmos sobre como está a nossa capacidade, a nossa habilidade, o nosso repertório de expressão emocional. Identificar habilidades deficitárias e estratégias de enfrentamento podem influenciar as emoções também. Então, aqui tem a ver com que a gente muitas vezes encontra jovens com muito conhecimento. Nós temos adolescentes hoje eles se apropriam de muito conhecimento, mas muitas vezes têm dificuldades na hora de colocar em prática esse conhecimento. Então, esse é um grande diferencial. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. É diferente de um jovem que ainda não sabe como fazer. São grupos diferentes, né? Então, um dos trabalhos que a gente também pode ajudar, aí uma das formas que a gente pode ajudar é, primeiro, o quanto que essa dificuldade, essa desregulação tem a ver com uma falta, né, de alguma habilidade, ou tem habilidade, mas não consegue pôr em prática isso. E qual que é o fator aí que está influenciando? É importante ser reconhecido e conversado com o nosso jovem. Então, esclarecer a importância das emoções, a gente já falou. E para finalizar, né, deixar para vocês aqui uma mensagem de quanto que a ensinar os nossos jovens, né, a usar essa reavaliação cognitiva, a perceber as experiências de uma forma mais realista, mais positiva no sentido assim de que outras coisas eu também posso entender nessa situação, que não apenas algo muito negativo ou catastrófico, mas que outros fatores podem explicar aquela experiência, pode desenvolver aí mais tolerância à frustração. Temos aí na literatura de descrição de que nós vamos ter também a chance de
jovens mais felizes e mais satisfeitos com as suas vidas, consequentemente, a diminuição das chances, né, de uma patologia. Meu contato, tá? Slide para quem tem interesse de conhecer um pouco mais do trabalho do IPTC, que é para mim uma grande referência, uma grande alegria ter sido aluna, né, e hoje convidada aqui para trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, sobre o meu conhecimento aí da atuação com jovens que iniciou lá com o IPTC e com né, todo esse aprendizado, todas essas técnicas, né, que a gente tem acesso aí com uma qualidade excelente através do curso de formação. Gente, eu peço desculpas pelo horário, acredito que o tempo de perguntas até ficou curto, né? Mas, Ju, você me auxilia aí, então, agora, falando um pouquinho de como foi a percepção Eu anotei das aqui, pessoas que participaram. teve algumas perguntas, eu posso fazer? Posso. Claro. Uhum. A Giovana, essas concepções podem ser consideradas para adultos que não aprenderam ou têm dificuldade de regular emoções? Com certeza. Como que é o nome de quem perguntou, Giovana? Isso. Giovana, sim, né, esses conceitos, eles são aplicados, inclusive quando a gente busca, né, na literatura, são conceitos no geral, né, que podem ser tratados tanto na infância, adolescência, fase adulta, então, sim, são conceitos que podem ser bem aplicados aí. E aquilo, né, que conversamos ao longo da palestra de hoje, principalmente, né, nos adultos, porque para que eu consiga fazer consiga auxiliar o jovem o manejo das emoções, manejo do afeto, né, especialmente o afeto negativo, eu preciso primeiro reconhecer em mim, né, como é que é a minha forma de lidar, né, e reavaliar a minha forma de lidar, porque esse modelo ele muito vai interferir aí nessa capacidade regulatória também dos jovens. A Fátima, a regulação emocional pode ajudar em adolescentes que se autolesionam? Muito, especialmente, né? Porque essa conduta da autolesão, ela é um comportamento compensatório na busca do alívio, né? Então, são comportamentos que buscam aquele alívio imediato. Claro que não é um comportamento saudável, né? Que é aquela setinha lá que vai. Como que eu manejo a minha emoção? De uma forma saudável ou não saudável? Eu estou manejando de uma forma não saudável. Então, eu vou ajudar o jovem a reconhecer quais são as emoções que estão ali prevalentes, né? Entender que este comportamento, na verdade, é um comportamento na busca do alívio, né? E se eu conseguir, tiver um bom vínculo com o meu jovem, eu posso auxiliar, ensinar formas mais saudáveis de lidar com os desconfortos, né? A Poliana e a Vanessa, você utiliza algum recurso nessa psicoeducação? Livro, baralho, jogo? Sim, sim. Uso baralhos, livros, histórias. O que eu gosto muito de falar é o seguinte, é que o uso do recurso vai depender muito do perfil do meu paciente. Então, não é muito pela idade que eu defino o recurso, mas do perfil. Eu acho que os meus colegas aí, né, vão entender o que eu estou falando, que é essa percepção que a gente tem do que vai ali de encontro, né, com o perfil do nosso jovem. Mas sim, e hoje nós temos aí uma quantidade de materiais incríveis, muito, né, até bem específicos para cada caso, mas principalmente aí para o reconhecimento das emoções, a gente pode inclusive criar, né, materiais, adaptar os materiais de acordo com o perfil do nosso jovem, mas sim, uso bastante e normalmente torna a sessão muito mais interessante para eles, mais visual, né, mais concreto, apesar de eles já terem uma capacidade maior de abstração, de raciocínio, de entender as histórias, eu gosto muito de usar o visual ainda como um apoio. Próxima. Romualdo, de que tipo de pais estamos falando? Com formação? Sem formação? Estruturado financeiramente? Desestruturado? O avanço tecnológico
As lacunas que existem dentro da família facilitaram para que os adolescentes procurem uma nova forma de atenção, isso é, atenção artificial que gera novas emoções. Essa busca lá fora não pode ser perigosa ao ponto de fazer com que os pais não façam mais falta na educação do adolescente, agravando ainda mais o problema social? Nossa, muito boa a pontuação, Romualdo. Concordo, né? Eu acho que nós temos muitas lacunas aí. E sim, nós temos hoje, como eu disse, há uma tendência que o jovem faça um afastamento, né? Isso é natural, isso é inclusive considerado saudável para a busca da identidade, mas quando faz esse afastamento das suas figuras de referência, onde que eu vou buscar essa referência? Ela pode ser aí né, um fator de vulnerabilidade ou de proteção, né? Então, se eu tenho um mentor, se eu tenho um professor, se eu tenho um colega, né? Se eu tenho um acesso a informações adequadas, eu estou fazendo isso de uma forma saudável, né? Eu posso estar fazendo de uma forma saudável, mas nós temos muitas lacunas, né? O que faz com que os jovens sejam uma população mais vulnerável, né? Ao mesmo tempo que faz o distanciamento, e claro que aqui a gente está falando de uma família, né? Que a gente pensar numa família com uma estruturação, uma comunicação razoável, né? Mas quando nós não temos nem este fator, né? Nós temos aí um nível de vulnerabilidade muito maior. E às vezes, pensando assim como terapeuta, nós vamos ser, né, nós seremos, né, melhor dizendo, o referencial talvez mais saudável, mais seguro para aquele jovem naquele momento. E tudo isso que falamos aqui hoje, sim, eu concordo, né, com as pontuações trazidas, que vai depender muito do contexto. Então, cabe ao terapeuta, né, avaliar esse contexto, cabe ao cuidador avaliar com né, muita atenção, muita cautela o contexto que esse jovem está inserido para que eu possa fazer uma escolha, né? Ou até mesmo aí, se a gente for pensar numa redução de danos, né? O que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, que talvez não resolva por completo, né, a vulnerabilidade que esse jovem está, mas que possa diminuir, né, né, alguma porcentagem aí, os riscos. Então, muitas vezes, um pouquinho ali que eu posso estar oferecendo pode ser para aquele jovem um referencial, né, um modelo mais saudável, né? Então, eu acredito muito nesse modelo, né, de promoção de saúde, de sermos facilitadores, colaboradores, o agente de mudança. Pode parecer pouco, pode não ser suficiente, mas pode, naquele momento, ter um efeito muito positivo, né, levando aí em conta as particularidades de cada jovem, cada família, cada contexto, o acesso às informações, né, e de que forma tudo isso torna os nossos jovens ainda mais vulneráveis. E agora muitas pessoas te elogiando, que a palestra foi sensacional, muito esclarecedor, vários elogios, te parabenizando. Obrigada, Ju, muito obrigada por passar isso também. Muito confortável, né? Muito bom, é uma emoção agradável de sentir. Eu espero, assim, né, ter, de alguma forma, realmente compartilhado, enfim, de uma forma esclarecedora, objetiva. Realmente, aquela ideia de tempo a gente perde, né? Não tem, planeja, você acha que vai sobrar tempo. Eu pensei que vai sobrar uns 45 minutos aí para perguntas, e na verdade não é bem isso, né? Mas eu fico muito feliz, assim, com a participação, fico muito grata, assim, sinto muito grata, né, pela oportunidade, espero que, né, tenha contribuído de alguma forma no caminhar aí de quem assistiu, e que a gente possa, então, ter uma rede de apoio, fortalecer essa rede de apoio para os nossos jovens, né? Essa população que está tão vulnerável hoje, principalmente pelo cenário que a gente está vivendo, pela forma como todos eles sentem essas emoções, certo? Sim, foi muito bom. Parabéns. Obrigada, Ju, pelo teu apoio, pela minha equipe de apoio que está aqui também. Vou fazer um agradecimento especial para a Cibele, que está aqui comigo, minha colega, foi super importante aqui também os feedbacks que ela foi me passando. Você, Ju, a Rô também, né, que estiveram me auxiliando aí, a todos que participaram, né, sem vocês, claro que isso não seria possível. Então, muito obrigada. Imagina, foi ótimo, foi show. Parabéns. Obrigada, Ju.